Olá, bom dia. Vou fazer um vídeo. Eu terminei fazendo ontem e teve um deslize falando um pouco sobre Apocalipse, capítulo 6, versículo 8 e o capítulo 9, versículo 15. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8 diz assim: E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora vamos para o Apocalipse 9 e o versículo 15. Apocalipse 9 e o versículo 15 diz assim: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eu resolvi falar desse assunto diante dos alardes desse final de semana, com que esse hack invadiu o sistema da Defesa Civil do Rio de Janeiro. 2.1 mostra a fragilidade. A única coisa que não pode ser invadida são as urnas que tem segurança total, são as urnas eletrônicas. O resto pode. Aí você analisa como que essa mensagem chega a todas as pessoas. Isso prova que como os meios de comunicação são frágeis e também pode ser usado. Ora, Deus não fez o mal. O mal não foi Deus que fez, mas Deus permite que o mal aconteça para que saibamos peneirar entre o trigo e o joio. Do jeito que essa mensagem chegou para todo mundo, um dia vai ter um aviso em todos os rádios, televisões do mundo, alardeando, assustados, assombrosos com o sumento da Igreja de Cristo. E para quem ficar? Para aqueles que ficarem vão passar a pior tormenta da história. Vamos lá. Apocalipse 6 e o 8 que nós lemos, diz que nesse período Satanás vai conseguir matar 1/4 de toda a raça humana. Apocalipse 6 e o versículo 8. Apocalipse 9 e o versículo 15 diz que existe 4 anjos preso às margens do rio Eufrates. E esses anjos estão preparados para hora, para dia, mês e ano. E quando esses anjos forem soltos, eles matarão 1/3 de toda a raça humana. O primeiro mata 1/4 e o segundo mata 1/3. Isso é, a metade de todos aqueles que precisam. Com base nisso, dessa tormenta terrível, devemos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo. Exemplo, Isaías 66 e 8, que pergunta: pode-se nascer uma nação em um só dia? Nasceria um povo de uma só vez? E ele diz: e Sião nasceu. Uma das provas da iminente vinda de Cristo já começou lá de 1948, quando aquela Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, reconheceu Israel como nação. Daí para cá, irmão, a iminência de Cristo para os cristãos que esperam Cristo deve ser como os filhos de Israel na trajetória do deserto. Os filhos de Israel, eles andavam com as suas coisas prontas e as sandálias nos pés, porque não sabia o momento exato
exato que as nuvens se deslocavam. Então, quem definia a mudança de local eram as nuvens que os cobriam daquele sol causticante. Certo é que tudo isso que está girando em nossa volta é uma prova eminente da vida de Cristo. O Brasil se declarando inimigo de Cristo assumidamente. TVs como a TV Globo, grande parte dos seus programas é para massacrar a imagem de Cristo. Carnavalesco, zombando de Jesus em praças públicas. Isso é Jesus voltando. Precisamos estar como os filhos de Israel, que nos desprendamos das coisas, né, dessa vida. Para que você está construindo um palácio? Vai deixar para quem? Nos preocupemos com as coisas materiais, sim, são necessárias, faz parte da nossa vida, mas não devemos nos prendermos a ela, porque Jesus está voltando. Se eu quiser ou aceitar, Jesus está voltando, e se eu não aceitar, Jesus está voltando do mesmo jeito. Na época do Noé. Noé pregou ali aproximadamente por 50 anos. Apesar de ter algumas pessoas dizer que Noé pregou por 100 anos, é porque elas têm preguiça de ler Bíblias. Elas não conseguem, né, estudar a Bíblia para depois ensinar. Por que isso? Porque os três filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, nasceram a partir do ano 500 da vida de Noé. Então Noé já tinha 500 anos e não diz nem um intervalo entre eles. Eles nasceram a partir daí. E quando o Deus anuncia o dilúvio, eles estavam casados. Todos três já eram homens feitos e casados. E naquele tempo a maturidade não era como hoje. Então, vamos chutar aí uns 50 anos, Noé passou anunciando que viria um dilúvio, e até parecia uma lógica eles não acreditarem. Porque não chovia na face da terra. Era apenas o orvalho à noite. No entanto, a chuva veio. E hoje nós estamos dizendo, Jesus vai voltar novamente, escapa-te com a tua alma enquanto é tempo. E sabe que eles ironizam dizendo, se Jesus vier, o povo matará novamente. Só que eles esqueceram de uma coisa. Quando Jesus veio, Jesus recebeu uma coroa de espinho, mas agora ele virá com uma coroa de glória. Jesus quando veio, apanhou com vara, mas a Bíblia diz que ele regerá a raça humana com vara de ferro. Jesus veio como advogado, veio morrer por nós, sacrificou-se, mas agora ele virá como juiz. E não é juiz desses por aí que são comprados, não. Não é juiz que viaja com seu inimigo por aí, não. Não, ele vem para reger. Então, tudo isso que está acontecendo é uma prova da iminência vinda de Cristo. Então, Jesus está voltando. E o que vai acontecer depois da vinda de Jesus? Por favor, leia Apocalipse 6 e 8. Leia Apocalipse 9 e 15. E veja o que vai acontecer depois da vinda de Cristo. Que Deus nos abençoe.